Olá, boa noite. Aquecendo os motores para retornar aos nossos encontros de quinta-feira, né? Quinta-feira passada eu não estive aqui, foi meu aniversário e foi uma loucura. Foi um dia que eu não tive muito controle desde a hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir. Então ficamos uma semana sem nos encontrar. E aí hoje esse nosso encontro é o tema que eu queria ter trazido na semana passada, porque é um dos meus temas favoritos para falar sobre desenvolvimento infantil. Hoje a gente vai falar sobre a importância das crianças estarem em contato com a natureza. Eu quero trazer alguns elementos para a nossa reflexão, né? Como que deve ser esse contato com a natureza? Se só deixar as crianças em contato já é suficiente? Então hoje eu quero convidar vocês para a gente conversar um pouco sobre isso. Bom, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou me apresentar. Eu sou a Geise Crepaldi, eu sou professora, sou mestre em educação. Meu mestrado foi em educação ambiental na educação infantil, então esse é um tema realmente que eu gosto muito de estudar. E eu também sou mãe de uma mocinha que está completando 3 anos em abril, e ela com certeza é a maior fonte de inspiração, né? Cada vez que eu levo ela para um parquinho, cada vez que a gente passeia, e eu percebo tanto que as crianças influenciam a nossa cultura, né? A cultura de ser adulto junto com uma criança, então a gente passa a fazer coisas que antes a gente não fazia, graças a elas, né? E aí eu tenho sempre frequentado ambientes com muitas crianças, já frequentava como professora, agora também com esse olhar de mãe. E tem sido bastante interessante observar como as famílias lidam com as crianças na natureza. Eu tenho muitas histórias para contar, né? Eu acho que esses momentos de parque são muito ricos também para a gente observar isso, né? Tem famílias, por exemplo, que levam as crianças para o parque e não quer que as crianças se sujem, ou tem medo dos insetos que estão ali no parque, né? Então essa é uma forma de enxergar as outras expressões de vida, né? Como ameaçadoras, como perigosas, né? E isso é Mari. Oi, Soninha. Ai, Soninha, que bom que você chegou, que você também é natureba. É da turma das professoras natureba. E que então a gente vai hoje falar um pouco sobre isso. Bom, se eu levo a criança para o parquinho, isso já é ótimo. Só de levar para a criança para o parque, eu já estou fazendo algo por ela, que é fazê-la ficar num ambiente ao ar livre, fazê-la correr, se exercitar, subir degrau, descer, né? E cair, ralar o joelho. Então, todas essas coisas são muito importantes para as crianças, para o desenvolvimento delas. Agora, só o contato com a natureza não garante, de forma alguma, que eu vou ter uma criança com uma formação ambiental. Que eu vou ter uma criança que no futuro ela vai ter escolhas ambientalmente orientadas, né? Por quê que eu estou dizendo isso e que eu tenho certeza que só o contato não garante? Porque eu conheço pessoas, e aí não é uma pesquisa científica que eu fiz, mas é a minha própria experiência, pessoas que cresceram no sítio e que não têm nenhuma empatia pelos animais e que não acham nada de mal em usar agrotóxico, em que não enxerga nenhum problema nas monoculturas. São pessoas que não têm nenhuma importância, não veem importância em separação do lixo, né? São pessoas que viveram em um contato abundante com a natureza. Uma pessoa que cresce num sítio é uma pessoa que, convenhamos, tem muito contato com a natureza e elas não têm uma postura ambientalmente orientadas. Então, onde é que está o problema? O problema está na formação, está na forma como a gente se relaciona, no diálogo que a gente tem com a natureza. Eu percebo que muitas pessoas que têm contato com uma natureza muito abundante, elas correm o risco, se você não tiver um trabalho formativo, educativo ali, elas correm o risco de entender que o ambiente ele é inesgotável, porque elas têm uma experiência imersiva muito forte no ambiente. Então elas podem inclusive agir contra, agir a favor da degradação ambiental. Dá para entender mais ou menos esse raciocínio? Né? E às vezes pessoas que são criadas num ambiente totalmente cinza, concreto puro, podem ser pessoas que
sentem tanta falta da natureza que elas se engajam em lutas ambientais. Então, eu acho que assim, o nosso papel aqui como gente grande, nosso papel como adulto educador que nós somos, mesmo quem não tem diploma de educador, é educador, porque nós adultos somos os exemplos das crianças, elas vão se espelhar em nós, principalmente as crianças pequenas, que elas ainda não têm uma linguagem muito desenvolvida e os exemplos, a forma como nós vivemos é que ensina para as crianças pequenas o que a gente espera delas, né? Então eu também quero lembrar vocês que o contato com a natureza é um direito das crianças, está expresso em lei. O Marco Legal da Primeira Infância, no parágrafo 4º e parágrafo 5º, fala sobre o direito das crianças de terem contato com a natureza. E aí eu queria muito que essa lei dissesse contato diário com a natureza, porque aí a gente poderia ter uma certa mudança ali na postura de algumas escolas, né? Que, enfim, coloca as crianças no parque 2 vezes por semana. Isso acho que é muito pouco, né? Porque é a natureza que vai realmente educar as crianças, ensinar as crianças. Então, a gente precisa trabalhar mudando a nossa forma de ver a natureza, a nossa própria forma. Nós, como adultos, precisamos mudar a nossa forma de ver a natureza. O primeiro de tudo que a gente vai mudar a nossa forma a partir de hoje, que eu convido vocês, é perceber que nós somos natureza. Nós somos, toda a nossa fisiologia é do reino animal, né? A minha pele, os meus ossos, meus músculos, meus cabelos, meu olho, minha boca, tudo que constitui o meu corpo é animal, é do reino animal. Então nós somos natureza, primeiro de tudo, né? Se você pegar um recém-nascido, qual que é isso? Eu já falei em outra live. Qual que é o habitat natural do recém-nascido? É o colo de um adulto. Esse é o habitat natural de um recém-nascido. Eu não preciso pensar assim, ai meu Deus, preciso pôr as crianças em contato com a natureza e a natureza será a árvore, a grama, vou deitar meu bebê recém-nascido na grama. Não! Eu sou natureza. Então, eu estar em contato pele a pele com o meu bebê é natural. Eu ofertar o meu leite do meu peito é natural. Então, esse é o contato com a natureza desde o primeiro dia de vida, né? As pessoas que lutam por um parto normal, por uma higiene natural, que também é uma forma que eu conheci esse ano, é lindo, né? Eu conheci esse ano sobre o uso de fraldas, eu não sabia disso, mas as crianças que usam fraldas, as crianças usam fraldas por uma conveniência dos adultos, mas que todos os bichos, todos os animais fazem cocô e xixi longe de si mesmos, né? Então, se você pega um filhotinho de um cachorrinho, ele tá lá naquela caixinha de papelão, ou então na natureza, ele vai para longe de onde ele dorme fazer o cocô dele. Mas nós adultos submetemos as nossas crianças a fazer cocô em contato consigo mesmas, porque para nós é mais conveniente não ficar de olho, não ficar alerta, né? Não perceber os sinais que o bebê dá. Então eu tô lá no meu celular, criança fez cocô, beleza, eu troco, né? Ao invés de se conectar com a criança, nossa, esse sinal que ele tá fazendo é de cocô. Vou pôr ele em algum lugar, vou pôr ele num cachepôzinho, num baldinho, ele faz ali e aí ele fica aliviado e não entra em contato com as próprias fezes. Bom, enfim, isso é assunto para outros encontros e tem pessoas bem especialistas na internet sobre isso, que eu recomendo que vocês acompanhem também o trabalho delas, né? Como, por exemplo, a minha amiga Luísa, do Vá Sem Fralda. Mas essas pessoas que estão lutando por higiene natural, por parto natural, são pessoas, são tentativas de aproximar a gente da nossa natureza animal, que é algo saudável para nós, é algo que nos faz bem. Então, né, essa nossa natureza animal também vai ser fonte de equilíbrio, de bem-estar para a gente. E a gente, num modus operandi que a gente vive, que é vivendo no automático, vivendo o tempo todo no virtual, a gente se desconecta da nossa natureza animal, né? E aí a gente deixa de cuidar de uma parte muito importante do nosso ser, que é o corpo, né? A gente é corpo, a gente é emoção e a gente é inteligência. E às vezes a gente só cuida da emoção e da inteligência, às vezes só da inteligência, deixa a emoção de lado também, e o corpo fica esquecido. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, tá?
Nós somos natureza, nós somos animais, seres ambientais, né? Então, a nossa criança em contato com a gente, ela está em contato com a natureza. Se eu sou uma mãe ou se eu sou uma professora, eu preciso ter com essa criança... Oi, Rafa, bem-vindo. É você ou a Margarita que está assistindo? Eu preciso ter com essa criança um contato que a gente chama de contato responsivo, que é, a criança está conversando comigo, eu estou prestando atenção nela. A criança está brincando comigo, eu estou brincando com ela. Esse é o contato responsivo, que é uma das formas de fazer com que a criança entre em contato com a natureza. Ela vai entrar em contato com a natureza humana. Então eu quero trazer para vocês essa dimensão de que natureza não é só árvore, grama, rio, praia, campo, não é só isso. Existe uma natureza humana que nós estamos esquecendo. E quando eu me conecto com a minha criança, eu estou trazendo para ela uma conexão natural, que é de ser humano com ser humano, tá? Então, quando eu quero me conectar com a natureza, eu me conecto com outro ser humano, né? Eu tô aqui diante de uma tela, tô vendo só o meu celular, mas eu sei que vocês estão aí comigo. Então, como é gostoso falar com vocês, e vocês são adultos, então tudo bem a gente falar por uma tela. Com as crianças não funciona assim. É olho no olho, é contato físico, é abraço, é beijo, é carinho, é aperto, e isso já é contato com a natureza. Beleza, calma que tem mais. Bom, uma segunda questão. A natureza, ela está em todo lugar. Tudo que existe são pedaços da natureza. Então, se eu moro num apartamento bem pequeno, eu não tenho quintal na minha casa, mas eu tenho céu à minha disposição. Eu moro num lugar pequeno, não tenho como ter uma horta, mas eu tenho água na minha casa. São elementos naturais. Então, outra questão, né? Com certeza, em qualquer casa, pequenos bichinhos habitam a nossa casa. Uma lagartixa, né? Uma aranha que está ali atrás da porta, atrás do sofá, um formigueiro que se instalou na cozinha. Na casa de todo mundo tem bichinhos, né? E aí as pessoas vão e dedetizam e tiram os bichos e tal. Para quem tem criança, né, esses bichinhos também são natureza e as crianças se interessam por eles. Então a gente pode aproveitar esses momentos que os bichinhos aparecem e a gente vai ter também essa postura de respeito a esses bichinhos, né? Ai, Geise, mas eu sei lá, eu tenho medo dos bichos. Bom, vamos trabalhar o nosso medo também, né? Porque é importante a gente entender que os bichos que picam, né? Esses são os bichos mais perigosos. Os bichos que transmitem doenças também, né, gente? São muito perigosos. Mas os bichos que picam, geralmente eles picam porque eles se sentem ameaçados, porque eles estão com muito medo. Então eles nos picam. Então, se a gente tiver uma postura de respeito com esses bichos, vai ser muito difícil esses bichos nos picarem. Quando eu era criança, bem pequena, mas eu lembro ainda disso, a gente morava num bairro onde sempre acabava água em casa. E minha mãe guardava umas panelas, uns tambores enormes com água no quintal. Naquela época não se falava em mosquito da dengue, a água ficava a céu aberto mesmo. E a gente tinha uma caixa de marimbondo, aquele marimbondo gigantão assim, sabe? Aquele marimbondo marrom. Eu amava aqueles marimbondos. Eu ficava olhando para eles e via que eles iam dormir quando o sol ia embora, e eu também queria dormir quando o sol ia embora. Então, assim, eu ficava tentando imitar a atividade deles, e quando eles iam tomar água, nesses tambores, muitas vezes eles escorregavam e caíam. Mas eu era amiga deles. E eu era pequenininha, ele era do tamanho da minha mão. Eu punha a mão dentro da água, tirava, soprava e ele voava. Eu nunca fui picada por marimbondo na minha vida. Nunca fui. E às vezes que eu fui picada por abelha foi porque eu fiz alguma coisa errada, eu pisei nela sem querer, alguma coisa assim. Então vamos trabalhar os nossos medos. Eu conheço gente que tem medo de borboleta. Gente do céu, tem alguma coisa muito errada com a sociedade se alguém tem medo de borboleta. Elas não fazem nada. Então a gente precisa olhar para esses nossos medos mesmo, né? E entender que as crianças vão nos observar. Então se eu estou histérica porque entrou uma mariposa em casa, poxa, vamos olhar de longe? Filha, a mamãe está com um pouco de medo.
Vamos olhar de longe. Aí você já pega seu celular, tira uma foto, pergunta para o Google que bicho que é aquele, o que ele come, o que ele gosta de fazer, por que ele é dessa cor. Você vai descobrir um monte de coisa sobre a vida dos bichos. Tem bichos que são meio cinzinha, meio marronzinho, porque ele não quer ser notado, ele quer ser exatamente da cor de uma árvore. Ele não quer que ninguém veja ele. E aí você está com medo de um bicho desse? Né? Ontem tinha uma mariposa desse tamanho aqui em casa e sem querer eu pus a mão nela, sem querer mesmo, eu não vi ela, eu pus a mão e ela é peluda, me deu uma coisa. Se eu fosse pôr, assim, eu não pego esses bichos na mão, mesmo sendo ambientalista, eu acho que assim, é importante você entender que você não precisa amar pegar besouro na mão para ser ambientalista. Você pode olhar de longe, você pode ter o seu relacionamento com ele ser um relacionamento de respeito, né? Então, voltando ao que a gente estava falando, eu tenho uma listinha aqui, eu vou seguir, vou procurar seguir minha listinha, tá bom? Comenta aí comigo quem tem medo de bicho e que bicho você tem medo, por favor. Oi, Flávia, você quer uma solicitação para falar em vídeo ou será que você apertou errado? Depois, se você quiser falar em vídeo, eu só vou ter que trocar o meu microfone, tá? Porque com esse aqui eu não te escuto. Então eu estava dizendo, né, que a natureza está em todo lugar. Mesmo que você more num lugar pequeno, que não tem um quintal, você tem o céu à sua disposição, você tem uma aranha que está atrás da sua porta, isso é natureza, tá? Agora, uma outra questão que eu quero trazer para vocês é que o corpo da criança pequena, né, principalmente as crianças de 0 a 3 anos, não precisa pedir desculpa não, Fá. Achei que você queria falar. Mas fica à vontade se você quiser falar ao vivo aqui. Eu imaginei. É raro alguém já chegar chegando, né? Já chegar aí pedindo para falar. Mas então, eu tô perguntando para as pessoas, hoje nosso tema é sobre natureza. Se alguém puder escrever para mim, aí eu marco. É que se eu for escrever, eu vou deixar tudo tremido aqui. Sobre as crianças na natureza. Quem puder digitar aí, crianças na natureza, eu já marco. Enfim, aí outra coisa que eu quero trazer para vocês é que o corpo da criança pequena, uma criança de 0 a 3 anos, ela está se desenvolvendo. Então, no primeiro ano, ela nasce sem controle nenhum no próprio corpo, ela nasce toda mole, mas aí com alguns meses ela já levanta a cabeça, né? Depois ela levanta o tronco, depois ela senta, depois ela engatinha. Depois, obrigada Rafa, deixa eu marcar aqui. Depois ela engatinha. E aí essa criança, eu não tô conseguindo, né, gente? Que também aí precisa ser... Peraí, pessoal. Eu vou seguir falando, que eu não estou conseguindo... fixar comentário, deu certo, obrigada. Então, essa criança, então... Ela engatinha, ela sentou. Se ela está engatinhando, ela já tem capacidade para explorar mais do ambiente. Vocês concordam comigo? Uma criança que ainda não engatinha, ela vai precisar de um pouco mais de cuidado com esse ambiente natural, né? Então, eu não vou deixar uma criança que só deita e que só rola na grama. Eu não vou deixar essa criança na grama. Por quê? Gente, se uma formiga vier, se acontecer alguma coisa, ela não tem defesa, ela não consegue escapar dali. Lógico que também eu vou estar junto, mas vamos pensar numa criança ideal, numa criança totalmente... vamos pensar só na criança, sem a nossa interferência, tá bom? Uma criança de 4, 5 meses que não senta sozinha, que não engatinha, eu não deixo ela na natureza, tocando ali, a menos que eu esteja muito perto dela, muito junto dela e eu estou mediando esse contato. Então eu estou pegando uma folha, eu estou dando na mão dela, eu vi que na folha não tem nenhuma formiga, nenhum bicho, eu sei que se ela pôr na boca essa folha não vai fazer mal, então eu estou dando a folha de uma laranjeira, não vai fazer mal se ela pôr na boca, né? Mas eu não vou dar uma coisa que é perigosa. Então esse contato vai ser um pouco mais cuidadoso. Quando ela começa a engatinhar, então, o corpo dela já está dizendo que ela está pronta para ir para esse mundão de meu Deus. Então, ela pode já entrar em contato mais intenso com a natureza. E aí, eu vou deixar a criança explorar um gramado. Mas e se tiver um bicho, se tiver alguma coisa? Em geral,
os bichos, os bichinhos, fogem de medo da gente, em geral. Então a gente vai estar por perto, mas a gente já pode permitir sim que essa criança explore essa natureza, esse meio natural, tá? Então ela pode já ir para um parquinho, ela já pode conhecer uma areia e tudo mais. Sempre com a nossa supervisão, sempre, sempre, sempre. Mas eu estou dizendo o que o corpo da criança pede. Então, o corpo da criança está engatinhando, ele é capaz de engatinhar, ela já pode ir para o meio natural, tá? Porque, teoricamente, ela já pode sair Imagina assim, uma pessoa... Imagina assim, um ser humano das cavernas. Eu tenho ali um acolchoado, né, de peles de animais, que é onde a criança deita. E, de repente, ela consegue engatinhar, então ela consegue sair dali e ir para outro lugar. Faz sentido isso? O que vocês acham? Bom, se a criança está começando a subir, que tem uma fase que as crianças escalam tudo, ela já está pronta para subir. Ela já pode subir em pequenas árvores, subir em pedras. Mas, gente, não é para você pegar a criança, bem-vinda, Thaís, não é para você pegar a criança e pôr ela em cima de uma pedra, e pôr ela em cima de uma árvore. Não é para você pegar a criança e pôr ela em cima do escorregador. Deixa a criança fazer isso sozinha. Porque se ela conseguir subir sozinha, é bem capaz dela conseguir descer sozinha. Ela não vai dar um passo maior que a perna. Ela vai testar o corpo dela. Ela vai começar a subir, perceber que não dá conta, ela vai voltar com muita concentração e com uma capacidade que a gente chama de visomotora, que é eu vou alinhar minha visão com o meu movimento. Então, por isso que é visomotora. Eu tô vendo onde eu tô pondo a mão. Eu tô vendo outro lugar. Então, ela vai exercitando essas capacidades. E quando ela exercita essas capacidades, é muito difícil uma criança cair. Se ela tiver chance de ir para a natureza e de exercitar essas capacidades com liberdade, sem a gente ficar, cuidado, isso aqui, não, vem que eu te ponho, deixa que eu te ajudo. Aí, acabou. Aí você está impedindo um processo. E aí eu gosto muito de um texto da Maria Montessori que ela fala sobre períodos sensíveis. E ela fala que as crianças têm certos momentos, certas janelas de oportunidade de desenvolvimento que são os períodos sensíveis. E aí, se eu não permito que a criança, nesse momento natural, que o corpo dela pediu isso, se eu não permito que ela exercite isso, depois ela pode vir a aprender, mas é um aprendizado mais difícil. Não é um aprendizado tão fluido, tão natural, tão fácil dela fazer. Então eu vou permitindo que as crianças façam a sua caminhada, a sua escalada, a sua exploração no ambiente. Eu vou estar por perto, mas eu vou mediar esse contato com a natureza, tá? Então, eu acho que é muito importante deixar a criança sentir a natureza, sentir a granulometria, a gente fala, do solo, que a granulometria é o tamanho do grão. Então eu tenho argila, eu tenho areia, eu tenho pedras, eu tenho seixos, né? Eu vou sentir essas diferentes texturas. Isso tudo, o tato da criança, ele é muito mais sensível do que o nosso. Muito mais. E não só porque a pele dela é mais delicada, mas porque as conexões cerebrais são mais intensas. Então, uma criança faz o dobro de conexões que nós fazemos. E aí, nesse sentido, qualquer coisa que toca na criança, qualquer coisa que acontece com ela, é para ela uma explosão de aprendizagem. Então, deixa a criança sentir a chuva, deixa a criança sentir o vento, a brisa, sabe? Porque isso para você não é nada, mas para ela é tudo. Comenta aqui pra mim, gente, quem leva as crianças para a natureza e quem faz essa conexão, sabe? Porque às vezes a gente precisa estar na natureza, mas dando ênfase às coisas, sabe? Então, eu vou estar lá e vou direcionar o olhar da criança. Olha aquele pássaro, olha aquela árvore. Vem ver o rio, você viu que a gente acabou de passar em cima do rio, na ponte? Né? Então, você vai trazendo para as crianças esse olhar de encantamento. Você levou seus filhos, Fá? Você levou num parquinho ou num ambiente bem naturalzão mesmo, tipo um bosque, assim? Conta um pouco mais pra gente como foi essa experiência para você.
E se você também sentiu medo de alguma coisa, de algum bicho, se você teve alguma dificuldade, que isso é importante a gente fazer essa troca também, né? Bom, então essas são algumas das considerações, né, que eu queria trazer sobre a importância das crianças estarem na natureza, né? Essa natureza que vai trazer muito bem-estar físico e emocional para as crianças. E por que não também um bem-estar, um desenvolvimento cognitivo, né, da inteligência das crianças. Cara, tem uma coisa que eu queria falar, mas eu esqueci de anotar e eu esqueci o que era. Mas... sim, lembrei. Existe uma coisa que eu adoro, que é o encantamento, o maravilhamento. E esse senso de encantamento, esse maravilhamento que a gente chama, é um dos valores que a gente trabalha com as crianças quando a gente está no meio natural. Então, quando a gente estiver com as crianças, a gente pode exercitar o nosso olhar mais encantado, mais elevado para as coisas da natureza, porque essa é uma das vias que vai fazer com que as crianças se conectem com a natureza também dessa forma, né? Eu já cheguei aí num parquinho, teve uma vez que eu fui no parquinho e tinha um lagarto desses teiu, que o pessoal chama. Nossa, ele é muito bonito e ele estava super camuflado nas folhas assim secas que estavam no chão. Só que já tinha uma família no parque quando eu cheguei. E quando eu parei minha bicicleta assim, desci minha filha, a moça gritou lá de longe: "Cuidado, olha o lagarto!" Pra mim, assim, ela estava bem histérica com o filho no colo, tremendo, porque o lagarto estava bem na entrada do parquinho. E eu passei por ele, eu não percebi ele. Mas eu achei interessante o medo, né, de um bicho que estava... O bicho estava com muito medo, o bicho estava petrificado de medo. E a mulher lá, 5 vezes maior do que aquele bicho, tremendo com o menino no colo, tipo... Então, que mensagens ela passa para a criança dela, né? Poxa, eu vim para o meio natural, mas eu detesto quem mora aqui, porque esse lagarto mora no parque, é o lugar dele, né? Deixa eu ver aqui, o Rafa tá falando. Oi, pai, bem-vindo. O Rafa tá dizendo que ele leva o filho dele pro parquinho e pro sítio, mas sempre atento para não machucar, daí sempre caímos no não, cuidado. Então, eu acho que aí, sabe o que acontece? Quando a gente coloca esses impedimentos, às vezes quando a gente grita, quando a gente alerta a criança, é que a gente tira ela da concentração dela. Ela estava concentrada, ela não ia cair. Mas já aconteceu, eu já vi crianças que caíram porque a família avisou. Então, na hora que você está vendo que a criança está fazendo alguma coisa que pode oferecer risco para ela, primeira coisa, respira fundo. Deixa eu olhar direito. O que está acontecendo? E você vai seguindo ela com seu olhar. De repente você se posiciona num lugar mais favorável para ajudar ela se alguma coisa acontecer, né? Mas age com mais naturalidade, sem tanto apavoramento. Porque também é importante as crianças viverem alguns riscos. É importante para elas isso. Eu não conheço a cantora e não sei nem o nome da música, mas eu gosto muito de uma frase de uma música que diz assim, que a gente quer crescer e quando a gente cresce quer voltar a ser criança porque um joelho ralado dói muito menos do que um coração partido. E eu acho essa frase muito feliz. E todas essas todos esses riscos que a gente corre na infância e todas as superações que a gente tem vão nos fortalecer, porque dores piores virão, né? Então, que legal que você leva seu filho para o sítio, que bom que você leva ele para o parquinho e vamos deixar as crianças viverem pequenos riscos. É claro que com o nosso olhar atento. Então, eu estou atento, eu estou por perto, eu vou me posicionar melhor. Quando eu perceber que meu filho tirou o foco do que ele está fazendo, eu chego nele e falo, olha, eu estou aqui, viu? Se você precisar de mim, eu estou aqui. Mas se o apavoramento for muito grande, respira fundo e tenta não atrapalhar a concentração das crianças, porque a concentração é o suprassumo da aprendizagem. E com a concentração vai ser bem difícil ela se machucar, tá?
Fora que nem sempre nós vamos estar por perto. Então é muito bom a gente ver como as crianças se viram sem a nossa ajuda constante, tá? Deixa eu ver o que mais que surgiu aqui. A Fá falou assim: pô, Fá, achei que você chamava Fá. Meu nome é Jorge, não tive dificuldade, eu moro em Doutor Camargo, aqui é uma região agrícola. Minha avó tinha um sítio, lá tem uma mata. Enfim, na minha época de criança eu tive muito contato. Você teve muito contato com a natureza, né? Jorge, que bacana. Eu acho que assim, esse contato com a natureza, como eu falei no início da nossa live, ele é fundamental, sim, ele é muito importante. Ele sozinho não garante que as crianças tenham um olhar ambiental para a natureza, um olhar que elas tenham assim uma formação ambiental, tá bom? A formação ambiental, ou seja, eu me preocupo com o meio ambiente. Eu entendo que a formação ambiental se trata do seguinte, ó, a nossa cultura entende que a natureza nos pertence. Nós, seres humanos, somos assim o topo da cadeia alimentar, o suprassumo, e a natureza nos pertence. Então, se a natureza me pertence, eu faço dela o que eu bem entendo, eu faço um usufruto dessa natureza conforme a minha ganância ou necessidade, enfim, depende também do meu poder, e ela é um objeto, a natureza é objetificada. Mas ao contrário disso, né? E aí é a formação ambiental que eu proponho para vocês hoje, porque ao contrário disso, se eu pensar que eu pertenço à natureza, então aonde quer que eu esteja, eu estou em casa. Se eu estiver na praia, eu não vou deixar meu lixo na praia, porque a praia é a minha casa. Se eu estiver num sítio e tudo mais, eu vou cuidar dos bichos que estão ali, que eles são meus também, eu pertenço a eles, eles a mim. Você entende? É um pertencimento mútuo. Então, é um olhar ambiental que a gente está propondo, né? E eu acho que esse contato é essencial, mas a nossa mediação, a forma como a gente adulto vai estar nesse ambiente, vai ajudar a criança a chegar nessa conclusão de que nós pertencemos à natureza, né? A Thaís disse assim que leva as crianças toda semana para a praça, para o rio, para a área rural. Deixamos muito à vontade, cai, levanta, pula, se suja de barro, enfim. Ô Thaís, que coisa boa. Barro não é sujeira, né, gente? Sujeira é chaminé soltando fumaça preta. É isso que é sujeira. Terra não, terra é coisa muito boa. Beleza, gente. Então, essa era a minha contribuição para hoje, para a gente pensar na forma como as crianças se relacionam com a natureza. Quero já deixar anunciado aqui que esse fim de semana eu vou abrir inscrições para um curso que eu vou dar, mas é um curso para professores sobre educação ambiental na educação infantil. Que a ideia é trazer toda uma questão teórica que embasa o que eu estou falando para que a gente favoreça o contato das crianças pequenininhas com a natureza. Você gostou da ideia da chaminé, né, Mari? Porque não é? Isso aí é sujeira. Para mim, rio poluído, para mim, fumaça tóxica, isso é sujeira. O resto não. Então, gente, a gente vai fazer em março um curso para professores. Vão ser 2 sábados, dia 20 e 27. E vai ter certificado de 8 horas, então se vocês não quiserem fazer, não puderem fazer, mas se quiserem ajudar a divulgação, eu vou soltar o folhetinho com a divulgação agora no fim de semana, né? Então, é isso, pessoal. Gostei do chaminé. Foi por acaso que estou aqui. Verdade, Jorge. Que bom que você gostou. Venha sempre. Nós nos reunimos toda quinta-feira, às 8h30 da noite ou um pouquinho mais tarde, depende de como funciona aqui em casa o ritmo com a minha filha, mas a ideia é trazer sempre assuntos sobre o desenvolvimento das crianças. Eu sou pedagoga, então eu falo especificamente das crianças de 0 a 3 anos, mas convenhamos, né? O que a gente aprende aqui serve para as crianças maiores também. Então sejam muito bem-vindos, tá bom? Nesse fim de semana também eu vou lançar um e-book gratuito sobre as crianças na natureza. Então, espero que vocês acompanhem. Você é aluno?
Ai, que legal. Então tá bom, gente. Obrigada pela noite, obrigada pela companhia de vocês. Esse é um papo rápido. Vai ficar gravado lá no YouTube e aqui no Instagram também. Um beijo para vocês, boa noite e até a próxima quinta-feira.